Se vocês quiserem água, só levantam a mão que a irmã pode trazer pra gente, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então eu vou começar. Nós estamos na aula 3. Gostaria que você abrisse aí a tua apostila na página 9. Nós vamos falar algo muito importante na vida de um cristão. Amém? Que é o quê? O perdão. O perdão é algo muito importante para nós. Primeiro que Deus nos perdoou. Amém? Quando você se achega nele e você se arrepende, Deus derrama o quê? Perdão. E nossa caminhada cristã, ela começa com perdão, não é isso? Porque quando nós reconhecemos que não somos nada sem Jesus e que nós precisamos do perdão do Pai, é quando Jesus faz toda a obra na nossa vida. Então a nossa vida cristã começa com perdão, né? Porque através de um arrependimento nós temos o perdão do Pai e nós temos o livre acesso novamente ao Pai, porque Jesus pagou um alto preço. Amém? Então eu queria que você deixasse aberto aí, nós vamos falar a mulher que anda no perdão. Profundo isso, né? Andar no perdão é fácil? Não é fácil. Mas é essencial. Amém? O que você quiser anotar aí na sua apostila, no seu caderno, fica à vontade, amém? Queria que você abrisse aí a tua Bíblia em Mateus 18. Nós vamos ler o versículo 21 e o 22. Quem achou, dá um amém aí. Amém? Vamos lá. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Agora eu queria que você fosse em Mateus 6, não está na apostila. Mateus 6, 14 e 15. Nós vamos ler os versículos. Quem pode ler, por favor? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará a nós. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas. Amém. Algo muito sério, né? É muito sério isso. É como se fosse uma carta. Tanto pode te abençoar, como pode te amaldiçoar. Então, o perdão para o cristão, para a cristã, não é uma escolha. É uma ordem. A gente não tem uma escolha, se eu não perdoar tá tudo legal. Não, é uma ordem. Não é eu querer, é eu cumprir. Muitas vezes eu não vou querer, né? A carne não vai querer, mas é uma ordem. Não é porque eu não estou querendo que vai deixar de ser uma ordem, não é isso? E aí as bênçãos vêm de acordo com o perdão. Por quê? Se eu não tiver o perdão do Pai, não tem como eu ser abençoado. Então eu tenho que perdoar todos, não é isso? Quando a gente vai ler alguns versículos de Josué, que fala sobre o deserto, vocês vão ver se alguém vai lembrar aqui. Quando o povo de Deus, o povo judeu, saiu do Egito, não é isso? E eles foram para o deserto. Lá no deserto tinha um lugar que eles acharam lá, que eram águas amargas, águas de Mara. Quem lembra disso? Muitos dizem que aquela água eram águas que iam curá-los fisicamente. Por isso que aquele tipo de água que Deus permitiu no deserto não era uma água boa de se tomar no sentido de ser gostosa, mas era uma água que curava. O perdão, ele é justamente isso. Quando você perdoa uma pessoa, não é uma coisa gostosa. É uma coisa que muitas vezes vai doer a sua carne. Porque a carne não vai querer, certo? Mas é o que vai te curar. Quando esse povo que estava no deserto, se ele entendesse que aquela água
que eles murmuravam, né? É claro que não foi fácil, mas era uma água que podia curar o físico deles, tomando sol. Imagina, quanto tempo tomando aquele sol do deserto, depois daquele frio. Mesmo com toda a proteção de Deus, eles podiam ficar doentes com algumas coisas. E até essa aguinha que deixaram lá, que era uma água de um rio que eles acharam para tomar água, era uma água que era para curar, só que eles não sabiam. O que eu queria que você pensasse? Às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, a gente não vai achar que é proposital para a nossa cura. Às vezes a gente acha, mas de novo é outra coisa para resolver. E às vezes não. Às vezes é porque você precisa ser curada. Às vezes existe alguma coisa no seu coração que aquilo vai ser essencial para vir a cura. O perdão é justamente isso. A gente acorda aqui com vontade de perdoar? Não. Pelo contrário, né? Agora, o perdão vem de Deus. Você só decide perdoar porque você sabe que você não quer ficar longe do Pai, não é isso? Então o que é melhor? Eu perdoar? O que é mais fácil? Ou até melhor, eu perdoar e ficar com o Pai, ficar bem com o Pai, ou eu não ficar bem com essa pessoa e além disso ainda ficar mal com o meu Pai. Então são duas coisas ruins. Então não é melhor eu vencer essa coisa que aparentemente é ruim para mim, mas que eu vou conseguir ter o acesso ao meu Pai e também vou ter a cura através do perdão. Só que a nossa carne não vai querer isso. A nossa carne vai querer ficar com aquela coisinha, aquela mágoa, aquele ressentimento. E aí que tá, se nós ouvirmos a nossa carne, nós não vamos fazer a vontade do Pai. E nem vamos ter o acesso que Deus tem para nós. Porque se eu não tenho o perdão do meu Pai, você acha que eu vou orar do mesmo jeito? Você acha que eu vou ter a mesma amizade com Deus? Não. Porque a própria Bíblia já diz que tem uma barreira. Então é muito mais do que eu perdoar uma mulher, um homem, qualquer pessoa que seja. É muito melhor do que eu não ter a amizade com meu Pai. É uma questão de decisão, não é isso? Eu decidi e acabou. Eu não estou querendo, mas eu decidi que eu vou, porque estar com o Pai é muito melhor. Amém? Então, lá no Egito, o povo judeu, que era o povo de Deus, ele murmurou muito no deserto. E aqui eu não estou dizendo que foi fácil para eles, porque também não foi. Imagina você sair do Egito, que tinha todas as regalias, porque eles eram escravos, mas tinham muitas regalias. Eles comiam bem, não é? Eles tinham várias coisas que no deserto não tinha. Só que eles estavam livres. Mas não deixavam de murmurar. Mas também não eram libertos. Eles estavam livres, não eram mais escravos, mas ainda precisavam se libertar. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuam com aquela visão: será que eu vou ter os melões que eu comia lá no Egito? Os manjares, porque eu era escravo, mas eu tinha tudo aquilo. E eles tinham mesmo, só que eram escravos. A falta de perdão nos deixa como escravos. Escravos do pecado. Quando eu perdoo, a pessoa merecendo ou não, porque muitas vezes a pessoa não vai merecer, mas eu não faço porque ela merece, eu faço porque meu Pai, Ele merece. Amém? Josué 5:6, quem puder ler, por favor. Josué 5:6. Com voz de guerreiro, hein? Aleluia.
Quem achou? Pode ler? Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ter a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Amém. Eles eram homens de guerra. Só que o Egito causou marcas neles. Marcas na alma. Vocês acham que ser escravo é fácil? Claro que não. Você é humilhado. Você sendo povo de Deus, só que alguém mandava ali em você. Né? Você tinha que trabalhar. Então eles saíram, eles foram livres, eles não eram mais escravos, mas a alma deles não tinha sido curada. Será que eles não tinham ressentimento daquilo que eles viveram? Talvez sim. Amarguras, angústias, porque eles viveram coisas terríveis também no Egito. Tinha a parte boa, mas também eles eram. Então eles foram para o Egito, foram livres, mas talvez a alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, não é isso? Será que a alma deles estava doente? E será que foi por isso que talvez eles murmuravam tanto e não conseguiram chegar em Canaã e não herdaram a promessa? Queria que você pensasse agora. Porque os nossos sentimentos, se a gente não coloca o Espírito Santo para dominar os nossos sentimentos leva a gente para o pecado, para o buraco, para a murmuração, para a depressão. Não é assim? Muitas pessoas não são endemoniadas, mas elas são doentes de alma. Elas não conseguem perdoar, são pessoas que tiveram rejeições, traumas, que não buscavam a cura e ficaram com aquilo remoendo a vida inteira. Elas acreditam em Jesus, mas elas não prosseguem, elas ficam presas. Por quê? Porque a alma é uma alma ferida, é uma alma que já apanhou tanto que ela já não aguenta mais, então ela não acredita mais nas pessoas, ela não consegue perdoar, tudo para ela é ruim. Tem pessoas que já acordam reclamando. Não é assim? Mas sabe por quê? Ela está muito ferida. Ela não consegue ver mais a parte boa, ela sempre vai ver a parte ruim. E isso, se você for nesse caminho, que é o que o mundo nos leva, é justamente isso. A sermos pessoas que desconfiam de tudo, a que nunca vê coisas boas. Mas às vezes a nossa alma está doente. Às vezes nós precisamos de uma cura. Às vezes não é porque você não é crente. Às vezes você é crente, mas você ainda não tratou algumas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Porque às vezes a gente acha que tudo é espiritual. Eu vou orar que vai dar certo. Às vezes não, às vezes é uma posição. Às vezes está fazendo alguma coisa errada, você tem que mudar. Amém? Os gigantes de alma. A irmã orou, leu ali, Josué 5,6, disse que tinham os guerreiros que saíram do Egito, que foram para o deserto, que era o povo de Deus, mas eles tinham crises talvez interiores. Sabiam que Deus estava ali, sabia que Deus mandava o maná, sabia que Deus estava com eles até a terra prometida, mas talvez eles estavam doentes nos sentimentos e nas emoções. E lá naquele tempo não tinha curso de libertação, não tinha psicólogo. Foi difícil para eles. Era o povo de Deus, mas não herdou a promessa. Entende que é diferente de eu falar de salvação? Eu não estou aqui para falar que eles não foram salvos, porque eu acredito que eles foram. É claro que isso Deus que sabe, amém? Mas talvez
por eles não terem tratado isso dentro das emoções, da questão da alma, talvez foi o que eles não conseguiram chegar em Canaã. Às vezes não é porque a gente não acredita, às vezes é porque a gente não persiste. A gente acredita até um certo ponto, depois a gente não acredita mais. E a fé é justamente isso, é você crer independente. Se você está no meio do caminho, se você está chegando, se você está no início, não é isso? Porque senão não é fé. Só que a fé, muitas vezes ela pode ser altos e baixos, se eu não estiver bem com o meu coração. Porque aí eu vou misturar tudo. Evangelho com a parte espiritual, com meus sentimentos, o que eu estou pensando, eu estou magoado, e fulano e ciclano. E aí eu não lembro, eu esqueço que eu tenho uma promessa. Que na verdade isso não tem nada a ver. E aí eu levo todo o ênfase para uma coisa que não vai me levar para lugar nenhum. Então esse povo ele estava machucado, mas Deus amava esse povo. Às vezes você pode estar aqui machucada hoje, mas Deus te ama. Amém. Amargura. Sabe o que significa amargura? Eu fui procurar, isso significa padecimento moral. Olha só, aflição, angústia ou tristeza. Uma coisa amarga é boa de se comer? Você pode até gostar de comida amarga, mas eu duvido que você vai querer comer o dia inteiro. Você pode comer um dia ou outro, um pouquinho no dia, misturado com uma outra coisa. Mas eu duvido alguém querer chupar limão, por exemplo, que é azedo, né? O que é amargo? Jiló. Duvido você querer comer jiló no café da manhã, no almoço e na janta. Você pode até gostar de jiló, mas eu duvido você comer o dia inteiro. Eu gosto de jiló, mas eu não vou comer o dia inteiro. Não é verdade? O que é amargo, a gente não consegue manter muito, porque isso nos adoece. Fica uma coisa que nos tira do equilíbrio. Vamos em Hebreus 12? (14 e 15). Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos parar aqui um pouquinho, mantenha aí aberta a sua Bíblia. Isso aqui é muito sério. É muito sério. O que nós devíamos fazer quando nós temos problema com alguém ou alguém tem problema com a gente? A gente tem que resolver isso. Porque nós precisamos estar com paz com todos, não é isso? Todo mundo, todo mundo. Ah, mas eu não consigo ver essa pessoa. Libera perdão. Fique em paz. Ah, mas você não sabe o que essa pessoa fez. Eu não sei mesmo. Mas não é porque ela fez, é porque o Pai pode fazer muita coisa na sua vida. Então, muitas vezes, talvez a gente fica retendo as bênçãos. O que é isso? A falta de perdão, reter bênção. De qualquer pessoa? Sim, de qualquer pessoa. Não significa que algumas coisas que as pessoas fazem, elas não vão ter que pagar. Porque algumas coisas, nós estamos falando de coisas até de justiça, né? Da justiça do homem. A justiça do homem, ela continua prevalecendo. Mas você tem que perdoar. São coisas diferentes. Se uma pessoa cometer um crime, ela vai pagar diante a lei. Só que você tem que liberar perdão. Uma coisa não tira a outra. Vocês entenderam a diferença? Eu estou falando de acesso ao Pai, a mandamento. Porque perdão é mandamento. É ordem. Não é uma escolha. Agora, às vezes a gente faz coisas no mundo que nós vamos ter que pagar. Não significa que Deus não me perdoou. Ele perdoou.
Só que existe também a justiça do homem. E Deus não aboliu isso. Não é verdade? Então, todo pecado tem uma consequência. Pecado é pecado, mas as consequências são diferentes. Não é verdade? Vamos ir na continuação aqui, ó. No 15 de Hebreus 12. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Olha só. Isso aqui é muito importante nós entendermos isso. Ah, mas não fui eu que errei. Se você causou uma raiz de amargura, mesmo você não fazendo, você tem que pedir perdão. Você sabia disso? Nossa, mas a pessoa que errou e eu vou ter que fazer isso? Vai. Eu já fiz muito isso. Ultimamente eu fiz isso bastante. Você não fez nada não, mas você tem que pedir perdão. Por quê? Porque o meu acesso com o Pai é muito mais valioso do que isso aí. Então, quem vai andar na justiça de Deus, talvez vai ser louco para a justiça do mundo. Porque pensa bem, você pedir perdão por uma coisa que você nem fez. Mas as pessoas são tão chateadinhas hoje que infelizmente você vai ter que fazer. Só que, pensa bem, se você tem que fazer isso, significa que você é muito mais maduro espiritualmente. Vamos em primeira carta aos... Ah não, a gente não continuou aqui, ó. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contaminem. Ah, eu já ia perdendo aqui uma parte. Vamos lá. A pessoa que não é curada, ela inflama todo o ambiente. Você já viu aquilo da laranja podre? Se você não tirar a laranja podre, o que acontece? Vai ficar tudo. Às vezes você tem que sair de ambientes que são podres, sabia? Porque senão você é contaminado. Mas será que não sou eu a laranja podre? Aí, cada um que se examine, né? Não é isso que a palavra diz quando a gente vai falar de ceia do Senhor? Eu não posso falar que você é contaminado. Eu tenho que saber de mim. Vamos em primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. Eu tive um caso com a questão do perdão com o meu pai biológico, né? Os meus pais se separaram, tinha 1 ano de idade. E eu tinha visto ele com 5 anos. E cresci, minha mãe, eu tenho meu padrasto que é o meu pai, né? Conheci ele, eu tinha 3 anos. E aí, sempre eu falei assim, um dia eu vou ter que ver ele, né? Algumas vezes ele quis, mas minha mãe não deixou. Enfim, quando eu me converti, eu falei, pronto, agora eu quero as bênçãos do pai. E como que eu ia achar ele? Só tinha ele na certidão, não tinha mais nada de contato. Aí eu orei, Senhor, eu quero arrumar tudo. Acho que eu tinha um mês de convertido. Deu 1 mês que eu estava orando, ele deixou o telefone para um tio meu. Falei, agora já foi, né? Não tem nem desculpa. Eu não tinha exatamente uma questão de perdão com ele, porque eu não tinha rancor. Eu tive o meu pai, que é o meu padrasto, que é o meu pai, que eu considero até hoje e sempre vou considerar. Só que eu sabia que aquilo é importante para mim. E espiritualmente, lógico. Eu já tinha o quê? 24 anos, já era formada. Não precisava disso, teoricamente, na questão social, na questão... Mas eu sabia que isso podia vir a minha bênção de várias outras coisas. Aí procurei ele, né? Imagina, o que eu ia falar, né? Pai ou nome, o que eu ia falar, né? Aí eu falei, ó, eu sou sua filha e tal, né? Aí ele lembrou, lógico, né? Que bom. Só pra vocês darem uma risadinha.
E aí a gente se encontrou, eu já congregava no lugar que eu me batizei, né? Que não foi numa batista. E ele foi com a família dele e tudo, né? Eu falei assim, hoje eu vou fazer tudo. Tudo que eu precisava eu queria fazer naquele dia. Aí eu pedi para uma irmã lá e falei assim, ó, você vai orar aqui comigo. Peguei ela assim na hora, ela, graças a Deus, é uma bênção e entendeu o propósito. Eu falei assim, ó, eu quero que meu pai me abençoe e eu vou pedir perdão para ele. E ela não entendendo nada e aconteceu uma coisa assim e tal. Quando ele chegou na porta, né, tinha visto ele com 5 anos, tinha 24. Quando ele chegou na porta, eu dei um abraço nele. Já quebrei, né? E aí, eu falei assim, irmã, é o seguinte, eu preciso de você. Eu ajoelhei na frente dele, pensa bem, no meio da igreja, assim, igual aqui. E aí, falei para a irmã que era para ela orar e ele ia repetir. Falei, mas é todas as áreas, eu não quero que deixe nenhuma. E ele foi orando e orando. Quando ele terminou de orar, né, eu dei um abraço dele e falei assim, eu te perdoo. Aí ele em prantos, né? Por que ele achou? Que eu ia acusar ele, lógico, né? Imagina, você deixou uma filha, você não fez nada, nunca deu nada, literalmente. Só que eu encontrei um pai muito maior. Amém, glória a Deus. E aí eu quebrantei ele, né? Ele não sabia o que ele falava. Mas eu percebi que aquilo foi muito importante para a minha vida. Por que eu estou falando isso? Talvez você lembre de alguma coisa que talvez você deixou para lá. Tem coisas que são muito importantes. O perdão é uma delas. E o que gera a amargura? Muitas vezes a pessoa amargurada não é uma pessoa ruim. Ela se tornou uma pessoa como se fosse uma pedra. Sabe aquela pessoa que ela machuca as pessoas, ela não sabe o que ela fala, ela não pondera o que ela fala. São pessoas doentes de alma, pessoas feridas. Vocês já ouviram falar aquilo que a pessoa que fere, na verdade ela já é ferida? Ela só transpassa aquilo que ela já é. Não é isso? Porque não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho muitas coisas de amargura dentro, o que eu vou soltar para fora? Pessoas muito nervosas, pessoas que falam e não medem o que falam. São pessoas que precisam de cura. Não é que ela não ama Deus. Não, ela precisa de cura. E esse povo no deserto, ele tinha alguns gigantes de alma que lutavam contra ele, porque esses gigantes não eram vencidos. Eles venciam, talvez, essas pessoas, eram maiores. E aí eles não tinham muito essa questão de murmuravam, reclamavam, tinham esquecido da promessa. E eu queria te perguntar, será que você tem esquecido da promessa? Às vezes você tem uma amargura e até uma coisa justificável por alguma coisa que você passou. Mas não vale a pena você ficar com isso. Mesmo que seja uma coisa muito dura, não vale a pena você ficar com isso e deixar que Deus não faça na sua vida muitas coisas. Às vezes você tem que romper isso para que Deus possa fazer algumas coisas. E eu vou dar algumas características para você de pessoas que precisam de cura. É claro que talvez não se enquadra todas elas, mas é mais para você refletir, para você ver se é isso mesmo. Muitas pessoas que são amarguradas, elas não conseguem transmitir amor. De nenhuma forma. Sabe aquelas pessoas frias? Que tudo é uma coisa muito assim. Outra coisa. São pessoas que não são transparentes.
Você nunca sabe o que a pessoa vai fazer. Ela sempre te surpreende e geralmente não é coisa boa. São pessoas feridas. Outra coisa, pessoa muito melindrosa. O que é isso? Se fere com tudo. Você fala A, ela entende B. E ainda reclama que você não falou direito. Mas isso não tem na igreja não, né? É só para refletir, né? Uma tendência a ser possessivo. Uma pessoa possessiva. Ela tem uma amizade, por exemplo, e ninguém pode falar com essa pessoa, só ela. Pessoa ferida, ela não consegue saber que as pessoas, na verdade, têm que se relacionar. Ela acha que a pessoa tem que falar só com ela. Se alguém faz diferente, ela já fica enciumada, ela já fica pessoa ferida. Tudo acha que é uma indireta. Você está falando uma coisa, a pessoa acha que é uma indireta. Às vezes você não está nem pensando na pessoa. Ela acha que é para ela. Não aceita a palavra de crítica. E aí que tá, tem coisas também que a gente tem que rever, por quê? Tem pessoas que também são muito machucadas, que elas só criticam. Elas não querem colocar a crítica para melhorar a pessoa. Não, ela quer colocar a crítica porque na verdade ela ficou enciumada com aquilo que a pessoa fez e ela quer derrubar aquilo que a pessoa fez. Pessoa ferida. Não sabe ponderar as palavras. Gente, vamos entrar no consenso aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês podem discordar, amém? Você falar o que você pensa, muitas vezes você é mal educada. A sua sinceridade não significa que você tem que ser mal educado. Então, quando a gente vai, por exemplo, falar com uma pessoa, a questão do perdão. Você me machucou, você fez aquilo, que sei lá o quê. Até isso, você tem que saber falar. Porque senão você pode machucar a pessoa agora. E aí? Aí vai um ficar trocando perdão com o outro, né? Então, quem é curado, mesmo que esteja chateado com a pessoa, ela sabe falar. Ela sabe se controlar. Porque o domínio do Espírito Santo sobre a vida dela é maior do que a chateação. Então, mesmo que ela ficou chateada, e nós ficamos, eu não vou falar que não, que é mentira. Nós ficamos chateadas sim. Só que isso não pode ser maior do que aquilo que você tem em Deus. Aí eu fiquei chateada, eu esqueci de tudo, eu comecei a xingar. Então, peraí, acho que você está precisando de muita cura. Vocês entenderam a diferença? Não é que eu não vou mais sentir nada. E se eu falar que eu vou sentir nada é porque eu já morri, né? É lógico que a gente vai sentir. Agora, como que eu reajo a esse sentimento? Aí já é comigo. A gente não tem como controlar o que as pessoas vão fazer com a gente, mas a gente tem como controlar o que a gente permite sentir, de responder aquilo, né? Porque às vezes as pessoas vão fazer coisas que você realmente nem vai imaginar. São as pessoas que eu te falei, que te surpreende. Às vezes você está falando uma coisa, a pessoa já... Nossa, mas o que foi isso? Pessoa que precisa de muita cura. Medo de conhecer pessoas novas. Outra coisa. Pessoa geralmente tem medo de tudo. Todo tipo de novo. Principalmente conhecer pessoas novas, de conhecer coisas novas. Guarda mágoa dificilmente e não consegue perdoar, é uma coisa óbvia, né? E condena os outros com facilidade. Sabe aquela pessoa que assim, se a pessoa chegou atrasada 5 minutos, ela já não aguenta mais? Ela já manda a pessoa embora, ela já desmarca. Pessoa que precisa de cura. Não tem tolerância nenhuma, sabe assim? Geralmente são pessoas obstinadas por alguma ideia.
Se não for aquilo, olha, não é mais. E desenvolvem um orgulho, né? Ah, eu que posso, eu que sou, eu que sei lá o quê, né? E uma coisa muito assim que tem bastante maledicência. O pessoal, ela não consegue ficar sem falar mal de alguém. Ela tem que falar mal de alguém. Se você estiver numa rodinha que a pessoa não consegue não falar mal de alguém, você pode ter certeza que você está numa rodinha podre. Sabe aquela pessoa que toda vez que está conversando, ela tem que falar mal de alguém? Só que ela fala mal de alguém, a pessoa ausente. Ela não tem coragem de falar com a pessoa. A pessoa que precisa de cura. Ela às vezes fala mal de todo mundo, a pessoa, ninguém sabe. Mas na frente da pessoa, ela se mostra uma outra pessoa. Então, são muitas características, né? É claro que uma pessoa, geralmente não até todas, né? Que a gente falou. Em nome de Jesus que não tenha, né? Que aí ia ser demais, né? Mas, o que eu quis que a gente pensasse? Para que a gente não faça isso. Né? A gente de vez em quando tem que pensar se a gente não está fazendo isso. Não é, fulano está fazendo. Não. Será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não sou a pessoa feridinha? Que ninguém pode falar nada? Será que eu não sou a pessoa que fica causando? Será que eu não sou a pessoa que não aguenta segurar a língua, que tem que falar de alguém? Tem que colocar um defeito? Vamos aqui na página 10? A mulher que é filha de Deus sabe que o perdão deve ser praticado todos os dias, em qualquer lugar que Deus a colocar. Pode ser na sua casa, com a sua família, com seu marido, com seus filhos, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, com a parentela, com os amigos, com os vizinhos, com o passado, com o presente e com o futuro. O perdão é algo que vem de Deus para você. É algo importantíssimo para a mulher que quer ser vitoriosa com Jesus. Sabendo disso, existe algo ou alguém que vem de tempos em tempos sobre a sua mente, seus pensamentos, com peso e te dói e te leva a tristeza ou angústia? Raiva ou preocupação? Ódio ou amargura? Quando passamos por traumas, chateações, desavenças, traições, desamor, temos duas opções: passar por cima e perdoar, independente do merecer, ou ficar com aquilo que nos faz mal. Isso vai se tornando um defunto em você, vai cheirar mal e vai pesar, fazendo você se sentir presa. Não estou dizendo que é fácil, mas é libertador. Vamos em Marcos 11, 26. Vamos ver o de cima, o 25 primeiro. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se nem tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vamos parar aqui um pouquinho. O que nós devíamos quando nós vamos falar com o Pai? Primeiro ver se a gente não está com algum perdão retido. Então, antes de eu chegar a Deus e falar as minhas coisas e querer ter esse relacionamento de falar e Ele ouvir, primeiro eu tenho que ver se eu não tenho algo contra alguém e pedir perdão, porque aí eu consigo realmente ter um relacionamento com o Pai. Só que às vezes a gente começa a pedir um monte de coisa para Deus, só que a gente não vê que a gente está mal com o irmão. E aí? E o 26 diz assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então não vai adiantar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso.
Me perdoa. Não vai adiantar. Ele já está falando que ele não vai ouvir. Não vai perdoar. Então é algo tão importante. Em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O preço que foi pago, o preço de sangue, foi um preço muito mais alto do que você ter que perdoar. Se você pensar nisso, pensar no preço de sangue, você consegue. Se você pensar se a pessoa é bonitinha, se ela merece, se ela é legalzinha, não. Porque às vezes a ofensa é tão grande que se você ficar pensando na pessoa vai ser pior. Mas tem que pensar no sangue que Jesus derramou por mim e por você. Aí você consegue. Para ser livre, você precisa perdoar. É necessário. É necessário. Para todos, para todos. Existem mulheres que tiveram problemas com pai, padrasto, irmão, namorado, marido e etc. E muitas vezes têm dificuldade de receber Deus como pai. E também muitas vezes tiveram problemas com outros homens e leva isso para seu casamento, educação dos filhos, vida profissional. Em algumas situações existem mulheres que tiveram problemas com a mãe, filha, irmã, amiga e às vezes se tornaram ciumentas, inseguras, desconfiadas e vitimizadas. Muito sério, né? Queria que você pensasse, e eu não quero te expor, eu quero só que você pense, não precisa comentar, algum trauma que você passou, que a partir daquele trauma você mudou. Tem muitas pessoas que passaram por isso. Não é verdade? Às vezes acontece coisas na nossa vida que você muda. Você era uma pessoa tranquila, começa a não ser mais. Porque aquilo te feriu de tão jeito que você não consegue mais acreditar nas pessoas. Você não consegue mais prosseguir. Você ficou travada. Mas hoje Deus está dizendo assim para você. Isso é muito sério. Não vale a pena você reter isso. Não deixa que esse trauma tire aquilo que Deus tem para você. Porque muitas vezes o trauma, se você não trabalhar nele, se você não se libertar disso, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem muitas prosperidades para você, bênçãos, promessas. Esse trauma não é maior do que aquilo que Deus já tem para você, amada. Um amor tão grandioso. E talvez essa ferida ficou aí muito tempo. E às vezes ela já está até com cheiro mau. Porque às vezes você não tirou ela, não arrancou a raiz. Às vezes você só deu uma limpadinha. E quando eu falo de raiz de amargura, eu tenho que se arrancar lá de dentro. Não deixar nada. Porque se eu deixar um pouquinho, ela vai apodrecer todo o meu coração. Isso acontece com todos. Eu duvido que aqui não teve ninguém com trauma. Todo mundo teve algum trauma aqui. Faz parte da vida, gente. Umas de um jeito, outras de outro. Mas todos nós tivemos feridas, chateações, coisas que nos machucaram muito. Ou não? É só comigo que aconteceu? Não. Todas nós aconteceu. Só que isso não pode nos paralisar. Porque quando você não trabalha nisso, o inimigo trabalha. Quando você não arranca isso, o inimigo usa isso a favor dele, não a seu favor. Porque ele trabalha em raiz de amargura. A falta de perdão. Sabe aquilo que você fala assim, não, eu já perdoei, mas na verdade dói ainda.
E eu vou te falar, você não vai esquecer. Não vai esquecer. Porque o Espírito Santo não apaga a memória. Só que ele vai te curar. Sabe aquela ferida que você vai lembrar, só que não te dói mais. Você sabe o que aconteceu, mas está cicatrizado. Essa é a diferença. Eu não estou te prometendo aqui que Deus vai tirar o que você viveu, porque Ele não trabalha desse jeito. Ele não trabalha com amnésia. Ele trabalha com cura. Só que se você aceitar a cura de Deus, você vai muito mais longe. Percebe que a falta de perdão nos prende, levando a doenças de alma. E eu vou te falar, às vezes até doenças físicas. Você sabia que até a medicina já comprovou isso? A falta de perdão nos traz doenças físicas também. Não estou dizendo que são todas, né? Não posso generalizar. Mas eu acredito que acontece também. Você consegue perceber que precisa perdoar alguém? E eu queria que você agora pensasse. Que você tirasse isso da sua vida hoje. Esse curso aqui não é uma teologia. Esse curso aqui é para o Espírito Santo trabalhar na sua vida.